Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre como estudar matérias que nós consideramos chatas. Como você conseguir vencer essa preguiça de estudar aquelas matérias que você não gosta de jeito nenhum e conseguir finalmente acertar questões delas na hora da prova. Eu acredito que você não gosta de uma matéria por um dos 3 motivos que eu vou falar a seguir. E quais são eles? O primeiro é porque você tem ranço do professor. O segundo é porque você não vê uma aplicabilidade direta dela no seu dia a dia. Ou o terceiro é porque você não tem aptidão para aquela área de conhecimento. O que eu acredito que isso não seja um problema. Isso é muito fácil de resolver. Na verdade, as 3 que eu citei são muito fáceis de resolver. Só depende de você. Então eu vou te dar algumas dicas para que você tente melhorar isso aí no seu cronograma de estudos. É normal que você não goste de uma matéria porque você não se identificou com o professor dela. Tudo bem. Mas lembre-se, a culpa não é exatamente do professor, e sim sua, porque você não se identificou com aquela didática. Então, ao invés de você se apegar a esse sentimento ruim e transferi-lo para a matéria, pense que existe um monte de professores por aí com diversos tipos de didáticas e alguma delas pode se adequar à sua forma de estudar. Geralmente a gente se apega à plataforma que a gente comprou, né? Por exemplo, você investiu um dinheiro naquele cursinho voltado para aquela prova. E aí você acha que você tem que estudar com todos aqueles professores e somente com os materiais que aquela plataforma te oferece. Mas não é bem assim. Se você não gostou da didática de um professor, procure outros professores. Vá no YouTube e pesquise outros professores que dão a mesma matéria de outros cursinhos. Se você se identificar com a didática deles, porque pode variar, às vezes você gosta de um professor porque ele utiliza recursos visuais, porque ele é mais engraçado, ou porque ele é mais sério, ou porque ele faz mais exercícios, enfim. Veja o que é melhor para você. E aí entre no site daquele cursinho e veja se você consegue comprar a disciplina isolada dele. Isso vai ajudar e muito nos seus estudos e você vai conseguir desmistificar essa questão do ranço com professores. Lembre-se, você não precisa ficar atrelado à plataforma que você comprou. Existe um mundo por aí de professores esperando que você assista às aulas deles, tá? A segunda questão é da aplicabilidade daquela matéria no nosso dia a dia. Isso aconteceu comigo com administração financeira e orçamentária. Eu estudava essa matéria diariamente e não adiantava, eu não conseguia ver a aplicabilidade daquilo. Eu via, né, a questão dos princípios, as questões dos orçamentos, mas eu não conseguia ver aquilo na prática. A gente ouve muita notícia, né, sobre orçamento, lei, etc, mas como que é? Eu nunca vi, sabe? E aí eu fiz a minha pós em políticas públicas e tinha uma matéria exatamente de administração financeira e orçamentária. E como que eu fiz para conseguir finalmente ver a aplicabilidade dessa disciplina no meu dia a dia? A professora passou um exercício pra gente que a gente tinha que literalmente montar um orçamento. E aí sim eu consegui entender melhor essa matéria. Às vezes a matéria tem muitos detalhes, muitos conceitos abstratos ou muitos números que a gente não consegue entender na prática. Então, tente achar no site do seu município os orçamentos, nos tribunais de contas, dá uma olhadinha, sabe, nas leis orçamentárias, nos manuais de lei orçamentária, que estão todos disponíveis aí na internet, nos sites dos governos, e você pode ter acesso e verificar como é que eles montam, como é que eles têm que seguir, quais são os que estão vigentes e por quê. É muito interessante. E eu tô falando de AF, né, mas você pode fazer isso com outras matérias. Por exemplo, o direito penal. Você não está entendendo sobre as questões de aplicabilidade da lei penal ou sobre conceitos de excludentes, o que você pode fazer? Verifique julgados sobre esses temas. Entre no site do STJ e dê uma olhada nas jurisprudências em tese. Comece a assistir canais que transmitam esses julgados, sabe? Você vai conseguir entender um pouco melhor o dia a dia do direito penal. Eu acho que vale a pena para que a gente comece a se familiarizar com esses temas. Afinal de contas, a gente está estudando para ser um administrador público, né? Para trabalhar na administração pública. Então, nada mais normal do que a gente começar a se familiarizar com tudo isso e começar a inserir esses temas no nosso dia a dia. Sobre a questão da aptidão da área de conhecimento. Eu sempre falo aqui que eu sou de humanas e que eu não tenho aptidão nenhuma para a parte de números, né? Mas
isso pode ser resolvido. Por quê? Primeiro, a gente tem que ter calma e pensar. Nenhuma questão que vai cair ali na prova é tão absurda assim que a gente não consiga fazer. É claro que tem uma e outra. Por exemplo, na prova da PRF, que teve aquela questão de visualizar o prédio, né, dos cubinhos, aquela questão eu achei absurda mesmo. E pelo que eu entendi, muitos arquitetos conseguiram acertar, porque parece que são conceitos de terceira dimensão, enfim. Claro que tem uma questão ou outra, mas isso é uma exceção à regra. Não vai cair coisas na sua prova absurdas ao ponto que você não consiga nem entender o que ele está perguntando. Então, comece a trabalhar isso dentro da sua cabeça, sabe? Isso vai te ajudar a aceitar melhor aquela matéria. E não tem jeito, você não tem como fugir dela. Faça dela o seu diferencial. Se você tem muita dificuldade com raciocínio lógico, por exemplo, dedique mais tempo do seu estudo ao raciocínio lógico e volte lá para a base, para o básico mesmo. Se você não tem aptidão nenhuma com português, por exemplo, volte todo o seu estudo e volte a estudar fonemas, tempos verbais, para que você vá construindo aos poucos o seu conhecimento e lá na frente você vai ter esse conhecimento muito mais redondinho e solidificado na sua cabeça. É importante que a gente tenha paciência com esse tipo de conteúdo. É assim mesmo, gente, demora, mas vale a pena. Faça o seu diferencial. Eu tenho isso muito bem definido na minha cabeça, porque eu lembro quando eu fui fazer a prova do TST, tinha um mundaréu de gente que era formada em direito, óbvio, e muita gente falava assim: ah, eu não estudo raciocínio lógico matemático, não. A minha área é direito. Eu vou tentar chutar ali uma outra no raciocínio lógico matemático, mas eu quero gabaritar as outras. Então, pensa só, se você tivesse estudado desde o início raciocínio lógico matemático, tivesse tido paciência com essa matéria, feito bastante exercício, com certeza ela seria seu diferencial e você ganharia muitos pontos na frente das outras pessoas, porque direito todo mundo vai estudar. Mas raciocínio lógico matemático, essas outras matérias que nem todo mundo gosta ou torce o nariz, as pessoas vão para a prova muito na esperança do chute. Então faça delas o seu diferencial. Tenha calma, estude, construa o seu conhecimento, que vai valer muito a pena. Eu tô passando por isso agora. Como vocês sabem, eu não gostava de raciocínio lógico matemático, eu sempre fugi dessa área, eu nunca achava que eu não tinha qualquer aptidão. Eu ainda acho que eu não tenho, assim, muita aptidão para essa matéria mesmo, mas não tem jeito, eu tenho que estudar. Então, o que eu fiz? Eu busquei professores com os quais eu me identificava com a didática deles, depois eu comecei a fazer bastante exercício e estudar o básico mesmo. Como eu resolvo multiplicação de frações. Eu fui desde o básico até hoje conseguir desenvolver melhor o meu raciocínio lógico-matemático. É assim, gente, tem que ter paciência, mas desenvolva o seu diferencial. Que eu tenho certeza que quando você começar a acertar mais questões, você vai começar a amar todas as matérias, não é? E quando chegar a sua aprovação, então, você vai estar apaixonado por todas elas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contem aqui embaixo se vocês têm alguma dica para conseguir estudar as matérias que vocês consideram chatas. E a gente vai conversando. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!